Está começando mais um Papo Leve com Eleven e hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é a gestão familiar na terceira geração de uma empresa. Você imagine qual é o desafio, porque a estatística diz que apenas 5% dessas empresas conseguem atingir a terceira geração na sua gestão. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o senhor Levi Antunes e o Vitor Antunes, do restaurante Tempero Certo. Uma cozinha que serve refeições coletivas, né? Eu gostaria de começar aqui pelo senhor Levi, que ele nos contasse a história, como começou lá atrás, qual foi a iniciativa, como que a Tempero Certo nasceu. Com prazer, Cláudio. É uma trajetória muito interessante, né? Porque eu mudei para Piracicaba, eu sou natural de Avaré, em 1971, e meus pais, né, tinham uma atividade que não era dentro desse segmento, mas em 1985 nós tivemos a oportunidade de iniciarmos esse negócio através do empreendedorismo da minha mãe, Dona Lucila. Dona Lucila, que foi a fundadora do que hoje chama Tempero Certo, mas na época já era Tempero Certo? Não. Na verdade, minha mãe iniciou o segmento através de refeições para famílias, eram jogos de marmita. E para ajudar na renda familiar, né? Minha mãe iniciou essa atividade. E eu trabalhava no banco, essa época eu era bancário, né, no período da tarde, e no período da manhã eu conseguia dar um apoio para minha mãe e para o meu pai. Então nós iniciamos, né, durante alguns anos esse fornecimento de jogos de marmita, até que surgiu a oportunidade de nós participarmos de um processo de licitação de uma empresa aqui de Piracicaba, e aonde nós conseguimos efetivar esse primeiro contrato. Quando o senhor fala jogos de marmita, é aquela marmita que encaixava uma em cima da outra e a gente levava, aí uma tinha feijão, outra arroz. Justamente. Ah, que legal. Justamente. Né? Então, era muito dinâmico, porque nós tínhamos que fazer toda essa preparação, né, dessas refeições, fazer o envasamento que a gente colocava, né? Normalmente se colocava na parte de baixo o arroz, depois feijão, normalmente as misturas, 2 misturas, a guarnição, né? Também ia a salada, e havia um itinerário para fazer essa entrega, né? Então, nós nos dividimos de que maneira? Eu fazia essa primeira entrega, né, de um determinado número de jogos, né, e um itinerário, voltava, aí meu pai fazia um segundo, aí eu tomava banho e ia para o banco. Né? Então nós iniciamos dessa maneira o fornecimento de marmitas, e até chegar, né, no momento onde houve a necessidade da expansão, porque aí você se limita, né, à questão de horário, a volume, a tudo. E aí, com essa possibilidade de participar do processo de licitação de uma empresa, aí nós vimos esse novo universo, que seria a gestão, né, dentro de uma empresa e fazer a administração das refeições ali. Então, nós iniciamos, na verdade, a empresa com razão social, com tudo certinho, a partir de 18/7/1985. Que foi a abertura formal, se transformou num CNPJ. Isso. E efetivamente se transformou em uma empresa na economia formal. Justo. Mas ela já existia de uma maneira informal. Informal ali em casa. E você conciliou, por um tempo, o banco e as entregas durante quanto tempo, Levi? 6 anos. 6 anos. Então teve jornada dupla durante 6 anos. Durante 6 anos. E quando você sentiu que era o momento de falar assim, olha, eu vou abrir mão da minha carreira bancária e vou ajudar a minha mãe nesse negócio? Na verdade, o meu pai já estava junto, né? Então, certo. Meu pai cuidava toda a parte de produção, né?
o tempero, né, era o conjunto ali, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E com a necessidade da expansão, os meus pais não tinham capital para injetar, né, para poder fazer um aporte e fazer o crescimento da empresa. E como eu já, de uma certa maneira, eu já cuidava da parte financeira deles, porque eu estava no banco, né, então eu ajudava na parte financeira, já fazia gestão financeira, né, do negócio deles ali, e ajudava na entrega. E aí, né, eu era um filho solteiro na época, e eu falei, olha, eu vou dar esse passo junto com vocês, vou solicitar a minha rescisão no banco, e eu faço o aporte da rescisão, né, todo né, o resultado desses anos de trabalho que eu tive no banco, eu faço um aporte, e a gente injeta esse capital, aí vai dar um fôlego para nós fazermos um processo de expansão naquilo que vocês iniciaram. Esse processo de transição, você conhecia um pouco do mercado dos seus pais, que já estava funcionando, e conhecia bastante também do mercado bancário, onde você estava inserido. Tomar essa decisão foi fácil? Foi fácil porque eu creio assim que é um segmento apaixonante, porque o meu pai, né, ele começou a cozinhar quando ele trabalhava com meu avô, que o meu avô era fazendeiro, e meu pai ele era o tropeiro, né, aquele cowboy que não só cuidava do rebanho, mas cozinhava, né? Então meu pai aprendeu a cozinhar nesse tempo que ele viajava com gado, na época que ele trabalhou junto com meu avô nas fazendas. Então, meu pai já tinha, né, uma facilidade muito grande com refeição, né, com tempero, com refeição, enfim, para ele era muito tranquilo isso. E a minha mãe, né, como filha de italiano também, tinha uma mão muito boa, né? Então, isso surgiu de uma maneira onde, né, filhos, né, eu tenho mais 4 irmãos, e todos, na verdade, têm essa ligação com comida, né? Todos os meus irmãos cozinham, né? Gostam de sempre fazer alguma coisa, né? Então eu acho que é do DNA, né? No fim da família. Então foi muito natural, né? Foi muito natural esse processo, né? De eu fazer o desligamento do banco e partir, né? Para essa jornada, né? Que foi uma jornada bem difícil, né? Bem difícil, porque não tinha formação técnica, né? Então, era sempre aquele desejo de construir, né, de realizar alguma coisa, mas sem a possibilidade de ter um conhecimento técnico para você empregar. Legal. E quando você diz que o segmento é apaixonante, realmente, né, quando se fala de refeição, ela envolve todos os sentimentos, porque primeiro que ela socializa. A gente senta à mesa e vai conversar e vai aprender, enfim, é um momento ali de troca de experiências, você tem o aroma, você tem o sabor, e principalmente para quem cozinha, a minha mãe também é descendente de italiano, ela cozinha pelo elogio. E acredito que quando você profissional, porque uma coisa é você produzir em família, e outra coisa é você comercializar aquela comida, porque quem compra se acha no direito de reclamar. Então a responsabilidade com tempero, sabor e acertar efetivamente naquela comida, eu acho que vem da tradição, do seu pai tropeiro, a sua mãe ajudando junto, manter a consistência no sabor, e o negócio vai ganhando escala, e manter todo o tempero, o carinho, aquele propósito, acredito que seja um desafio difícil. Sim, é interessante que o meu pai fazia parte comercial. Então, meu pai, além dessa facilidade que ele tinha, do amor que ele tinha, né, na questão da refeição, do fazer, o cuidado que ele tinha, né, no preparo, tudo, e uma noção técnica muito aprimorada, né, muito aprimorada a condição técnica do meu pai. E então ali, né, ele e a minha mãe cuidando de cardápio, né, cuidando de compras, cuidando da parte de produção, e eu dando um respaldo na parte financeira. Então eu creio que nós fomos formando ali uma estrutura, uma equipe, e fomos montando, né, aos poucos,
né? E fomos crescendo a ponto de nós entendermos que era aquilo que nós gostaríamos de fazer e crescer, né? Dentro desse segmento. Então foi de uma maneira natural, viu, Cláudio? Foi bem tranquilo toda essa passagem, né? E é algo interessante porque toda família precisa, né, querendo ou não, precisa se alimentar, né? Sim. Então nossa família já era uma família, né? De uma certa forma volumosa, né? Nós éramos normalmente ali, somos em 7, meus avós sempre estavam por parte de mãe sempre presentes também, então já era 9 pessoas, então já é um número expressivo ali que você tem que trabalhar todo dia, né? No cuidado, né? De fazer toda a compra, todo o planejamento, a refeição, né? Então você acaba juntando, né, uma necessidade com algo prático. E foi interessante como, né, como a minha mãe implementou isso, né, de uma maneira sem saber que naquela época era uma coisa de empreendedor, e ela iniciou né, esse segmento de uma maneira tão simples, tão assim natural, que estamos, né, há 40 anos aí, né, nessa jornada muito interessante, muito gostosa. Legal. E uma outra coisa que, inclusive, a sua esposa, a dona Margarete, também participa do negócio, e quando o senhor a conheceu, o negócio já existia. E aí, como que foi a chegada dela no negócio? Que acredito que o negócio começou antes, propriamente, do Vitor e também da sua outra filha, né? A Maeli. E como que foi? Conheceu a dona Margarete, se casou, e depois ela já veio para o negócio, demorou um tempo, como que foi? A minha esposa, a Margarete, eu conheci ela em São José do Rio Preto, ela é natural de lá, né, Rio Pretense, e nós nos casamos em março, vai fazer agora 35 anos, né, que somos casados, e tivemos aí esse casal de filhos, né, que nos orgulha muito, a gente fica muito feliz, né, com os filhos aí que Deus nos abençoou, né, a Maeli e o Vitor. Mas ela se dedicou, na verdade, nos primeiros anos à formação deles, né? Então eu dividia com ela, lógico, né, as questões do trabalho, tudo, as dificuldades, porque no nosso início foi um tempo muito difícil, não foi fácil, né, nós irmos avançando nesse segmento, né? Porque como eu falei para você, o capital que meus pais vieram quase não tinha, né? Iniciaram com muito pouco. Eu fiz um aporte, mas esse aporte também foi um aporte pequeno diante da necessidade e do valor do investimento que você precisa, né, trazer para esse segmento, porque hoje nós atuamos no segmento de gestão de restaurantes. E quando nós iniciamos no segmento de refeição transportada. Então, eram veículos, né, que tinham que estar disponíveis para fazer entregas em várias empresas de Piracicaba, os equipamentos para fazer esse transporte. Então, era um investimento, e a nossa unidade operacional, né, que é a nossa cozinha, para nós podermos produzirmos essa refeição. Mas nós entendemos que no início do casamento e com os 2 filhos, a Margarete precisava focar na questão da criação dos filhos, né? Ela dando o apoio. Por sinal, ela fez com muito esmero, porque está aí o resultado, né? Então, em conjunto, né, comigo e com escola e igreja, tudo isso, né, nos ajudou muito a formar, né, 2 profissionais, aí, dois seres humanos que nós nos orgulhamos muito. E depois de muitos anos que, né, nós já estávamos, né, trabalhando tudo, aí nós entendemos, diante de crise, diante de dificuldade, que nós precisávamos de algo mais. E a Margarete se dispôs, falou, olha, as crianças estão já numa idade boa, né, então eu gostaria de te ajudar na empresa, de dividir um pouco o fardo com você. E foi aí que ela entrou. E ela entrou em que área que ela entrou? Marketing, né? No primeiro momento em marketing, ela foi fazer um curso, ela fez um curso e se apaixonou, e logo em seguida, não só o marketing, mas também a parte comercial, ela começou também
ter assim aquele desejo da parte comercial e abraçou essas duas áreas. A área financeira e a área operacional eu tomava conta, e aí ela passou a gestar essas duas áreas. Olha que bacana isso que o senhor disse, né? A questão dos filhos realmente é um motivo de orgulho. Não só por eles estarem com vocês no negócio, mas de serem pessoas íntegras, pessoas honestas, e que estão sucedendo o senhor e do negócio que veio da sua mãe, dos seus pais, né? E hoje nós vivemos uma crise de sucessores. Nós já vamos falar sobre isso, depois eu vou abrir para o Vitor aí, mas eu gostaria agora que o senhor falasse em algum momento no empreendimento, porque hoje tem uma estatística aí que aproximadamente só 20% das empresas conseguem superar os seus primeiros 5 anos. E esse motivo, ele está relacionado também a uma questão de resiliência, de continuidade, de resistência. Em algum momento, o senhor pensou em desistir? Olha, teve momento que abateu muito. Abateu muito, foi justamente nesse período que a Margarete veio e se colocou à disposição, porque nós passamos muita dificuldade e eu falei para ela, olha, do jeito que eu estou vendo, né, a economia, a questão da empresa, a luta que nós estamos tendo, eu entendo que é o momento de nós abrirmos mão, né? Acho que de nós tentarmos alguma outra coisa, porque de uma maneira muito, muito simplista, eu posso dizer assim para você, se cair, não cair de um jeito que não dê para levantar. Então é melhor, se você cair, você cai sentado, porque sentado você consegue levantar. Agora, se cair de uma maneira que você não consegue levantar, então fica difícil você retomar, né, fazer uma retomada e dar uma nova direção para a sua vida profissional. Então eu falei para ela, olha, eu estou sentindo assim que eu acho que nós não vamos conseguir passar essa crise que nós estamos vivendo. Então é melhor colocar à venda. Ela falou, nossa, bem, mas colocar à venda já tem tantos anos a empresa, né? Mas eu não estou vendo muita solução. Aí ela, né, a gente conversando, ajudando, ó, vamos tentar fazer um anúncio para tentar vender ela, mas não para isso ser algo que assim venha denegrir, né, a nossa atividade, a nossa empresa. Vamos tentar ver o que o mercado fala. E você sabe que a hora que nós fizemos isso, aí começou a surgir um monte de empresas querendo comprar. Uai, mas o que está acontecendo? Que tem um monte de concorrentes querendo comprar a nossa empresa. Então, alguma coisa deve estar, né, errado. Acho que eu estou pecando na gestão de alguma maneira, né, Cláudio? E aí nós pensamos, né, conversamos e falou, olha, nós temos que realmente buscar uma oportunidade de entendimento, de ver o que o segmento, né, tá precisando, para que nós possamos nos reposicionar no mercado e dar continuidade, porque se estão querendo comprar é porque tem valor, né? E se tem valor, o porquê que nós vamos abrir mão de algo que tem valor? Então iniciamos esse processo, ela em conjunto, na parte de marketing, na parte comercial, e aí fomos galgando, né? Devagarzinho, fomos galgando, e fomos encontrando através da linha do marketing, da parte comercial, evidentemente que no tempo devido, consultoria, né? Fomos pegando alguns consultores, e aí nós fomos abrindo, né, a mente no sentido de falar, não, nós não somos mais uma empresa pequena, né? Nós não somos mais um comércio pequeno, uma empresa pequena, e nós temos que entender que nós temos que fazer uma gestão melhor. E para ajudar, ela foi fazer uma faculdade, né, com 2 filhos já em casa. Ela falou, bem, eu preciso aprofundar um pouco mais. Ela falou, você cuida dos filhos? Falou, fica tranquila, deixa eles comigo à noite, você pode fazer, era uma faculdade semipresencial, e ela, né, nessa altura do campeonato, já mãe com 2 filhos, ela foi se capacitar e ela foi buscar, né, mais conhecimento técnico para poder aplicar no negócio.
e deu super certo. Foi assim, são as coisas que Deus vai colocando na nossa vida, né? E ela foi, e através dessa gestão, né, de processos gerenciais, aí fomos profissionalizando a empresa de uma maneira, Cláudio, que assim, impressionante, toda a matéria que ela tinha, ela conseguia ir trazendo, né, e melhorando os processos internos da empresa. Foi aprendendo no decorrer do tempo, com o negócio rodando, e depois, já com 2 filhos, o negócio acontecendo, foi buscar conhecimento. E tem gente que acredita ainda que conhecimento não desenvolve as pessoas, não desenvolve as empresas, né? Então, realmente, isso faz a diferença. Isso, quando você implanta gestão, eu venho falando aqui nesse podcast sobre governança. Tem muita gente que fala, poxa, mas governança é para empresa que tem o capital aberto na bolsa. Mas será que numa empresa familiar você não consegue colocar regras, determinar decisões, colocar alguns processos internos para que o negócio continue independente de qualquer coisa que aconteça, por mais catastrófica que ela seja, tá? E isso é um motivo de tirar o chapéu. E assim, mais do que isso, você colocar na prática o que você aprende lá na teoria, lá na faculdade ou na universidade. Agora, nesse inteirinho, Vitor, agora eu quero que você fale um pouco para mim também. Você cresceu, nasceu, o negócio já estava rodando, já estava acontecendo. Aí, por um acaso, eu fiquei sabendo também que você era bom de bola, chegou até a fazer uma experiência aí como jogador profissional, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, que também é curiosa, e como você entendeu que você deveria fazer parte da empresa, da gestão, acompanhar a sua família no negócio. Eu joguei bola por 6 anos, mais ou menos. Eu não sei se eu era bom de bola, mas eu tentava não tomar muitos frangos. Eu era goleiro. Eu era goleiro do 15 de Piracicaba, né? Time aqui da cidade. E acho que mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, eu pedi pro meu pai que eu tinha esse desejo de jogar e jogar no gol. Era meu desejo. Meu pai me matriculou numa escolinha de futebol aqui da cidade. Da escolinha, o treinador me levou pro 15, fiquei sub-15, sub-17, sub-20. Cheguei a passar um período no Palmeiras. Palmeiras me chamou para passar um tempo lá. Voltei, não deu certo. Depois de alguns dias não deu certo. E quando eu comecei a transicionar para o profissional, foi que eu comecei a repensar a vida. Eu sempre fui muito de pensar no futuro. E quando eu comecei a integrar o elenco do profissional, não em jogos, mas principalmente em treinos do Campeonato Paulista, aquela época que o 15 estava na Série A, era uma época legal. Eu comecei a pensar na minha vida. Falei, puxa vida, o profissional ele passa mais tempo viajando do que dentro de casa. A vida dele é treino, ônibus, hotel, pré-leção. Será que é isso que eu quero? Eu já estava tendo também algumas situações, como de viagens de família que eu não podia ir, ou retiros da igreja que eu não podia frequentar. Então foi quando eu comecei a repensar. Aí eu fui conversar com os meus pais. Falei, e aí? E eles sempre me apoiaram muito, iam nos jogos do Campeonato Paulista, enfim, sempre presentes. E eles me apoiaram, eles falaram, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu quero formar família. Eu tinha na cabeça aquela imagem do pai chegando em casa no fim da tarde e encontrando a família ali. Era o que eu desejava para mim. E eu falei, puxa vida, o futebol não vai me proporcionar isso. Quando eu conversei com eles estavam do meu lado, conversei com o pessoal da igreja, os pastores, os líderes que ajudam. Eles também entenderam e apoiaram. Tomei coragem, fui conversar com os treinadores e falei, eu não quero mais. Isso nos meus 17 anos, mais ou menos. E decidi largar o futebol, que era a minha paixão, e não tinha plano algum de ir para a refeição coletiva, de ir para Tempero Certo, porque cresci vendo bucha em casa, né? Em casa é o lugar que a gente discute, que não deu tempo de discutir durante o expediente normal. Então, se tinha uma coisa que eu não queria na vida, era trabalhar na Tempero Certo e trabalhar com refeições coletivas. Mas, vendo alguns primos e alguns familiares que
também que os pais também tinham negócios e que eles também começaram a fazer parte, participar, crescer, eu fui conversar com eles também. Eu gosto de conversar. Inclusive tem um versículo que fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então eu gosto de procurar essa sabedoria, o que o Cláudio pensa, o que meu pai pensa, o que as pessoas pensam desse passo que eu vou tomar. E eu conversei com esses meus primos. Eu falei, e aí, como que é trabalhar com o pai, com a mãe? E aí eu tive um primo que me marcou muito. Ele falou assim, Vitão, que é a forma que eles me chamam na família, né? Ele falou assim, cara, é um desafio, mas é bom. É uma bênção também. É um desafio, é muito difícil. Não vou te falar que é um mar de rosas. Tudo bom, tudo bem. Mas também tem um lado bom. É um privilégio. A gente trabalha junto. A gente passa pelas dificuldades juntos. Pelas alegrias juntos. E foi quando eu pedi pro meu pai. Eu falei, pai, vou parar o futebol e eu queria começar a trabalhar na empresa. E aí meu pai, de forma muito categórica, me deu um sapato de segurança, um cartão ponto e falou, então pode começar de baixo. E aí começou a minha trajetória do Tempero Certo. Isso há 10 anos atrás, mais ou menos. Ô, Vitor, hoje em dia tem muito coach, muito especialista, muita gente que quer desenvolver as pessoas e tal, e sempre há uma analogia com esportes e superação, tudo isso. Tem alguma coisa do esporte que você aprendeu e que você aplica na gestão da empresa, fazendo uma analogia assim? Com certeza. O pessoal usa as palavras bonitas, né? Resiliência e tudo mais. Sim. Mas se eu for ser o mais simples possível, no futebol não tem como não ter como. Vou tentar te explicar isso. Você está num treino, Cláudio, 2 horas da tarde, um sol na cabeça, você já treinou de manhã, você tá com uma chuteira, 2 meiões, uma bermuda térmica, um shorts, uma calça por cima, uma blusa térmica de manga comprida, uma camiseta por cima, uma luva, pulando igual um condenado lá, porque a vida de goleiro é muito difícil. E a cobrança forte. Eu até brinco que lá no futebol não tem muito esse negócio de direitos humanos, né? Lá você ouve de tudo, você é xingado de tudo e assim vai, né? Então não tem como você desistir, não tem como você não achar uma saída, não tem como você não ser resiliente, usando a palavra bonita. Sim. E eu trago isso para os negócios. Então, quando um cliente me chama numa mesa que está com um problema, quando a gente vê uma situação financeira, uma situação operacional, não tem como não ter um escape, não tem como não ter um plano B, um plano C. Então, se eu fosse te responder assim, de uma forma só, o que eu trouxe, principalmente essa resiliência. Porque eu trouxe isso para mim na gestão da coisa. Tem uma dificuldade, tem um entrave? Ok, tem que ter plano A, tem que ter plano B, tem que ter plano C. No mínimo. Não dá para eu chegar e falar, puxa vida, crise, Covid, e agora? Não tem como. Porque o pessoal, né, os concorrentes, o mercado, com certeza, eles vão encontrar também plano A, plano B, plano C. E se ele faz, eu também faço. E eu usava muito isso no futebol, porque você nunca treina sozinho. Você treina com outros 3 goleiros. Aí eu lá, morrendo fisicamente, e os outros pulando, fazendo isso, fazendo aquilo. Você olha e você fala, puxa vida, não posso parar. Então existe essa analogia da coisa e eu consegui trazer um pouco isso para Tempero, e meus liderados correm atrás, porque a gente tem que conseguir. A gente tem que ouvir o cliente, a gente tem que conseguir chegar numa alternativa. Não tem como, a gente tem que seguir. Levi, e por que o sapatão de segurança e o uniforme ao invés de a cadeira da diretoria? É uma preocupação, né? É muito grande de você inserir um filho sem o preparo. O Vitor fazia faculdade, né? Ele já estava, mesmo com o futebol, ele já estava fazendo administração de empresa, né? Então nós sempre procuramos cuidar, né, da base escolar deles, né? Então estudaram numa escola que nós assim acreditamos muito no ensino, que é a escola adventista, né, por sermos uma família, né, cristã. Então nós tínhamos esse entendimento de que aquilo que nós seguimos através da palavra de Deus, né, que é a Bíblia, aplicávamos em casa. Se ele tivesse um reforço na escola, né,
Então, isso ia ajudar e iria complementar, né, a formação deles. Então, eles estudaram, tanto a Maeli como o Vitor, estudaram na escola adventista. Paralelo a isso, fizeram inglês, né, os dois fizeram inglês. Oportunidades, né, que os meus pais não puderam me proporcionar. E então, é uma alegria, né, para nós pais podermos proporcionar isso aos nossos filhos. E quando o Vitor foi no futebol, falou, filho, você pode ir no futebol, só que você tem que se capacitar em termos de estudo, né? Então, ele escolheu administração de empresa e aí ele trabalhava durante o dia todo. Nós colocamos ele na nossa unidade, que nós chamamos de cozinha piloto, onde nós fazíamos as refeições transportadas na época. Tinha uma gerente dessa unidade operacional, né, que nós chamávamos de cozinha piloto, e aonde ela falou, olha, tá aqui, né, você vai ser um colaborador, né, você vai ter horário para entrar, horário para sair, e você vai aprender tudo que for inerente ao nosso segmento dentro dessa unidade operacional. O dia que você estiver preparado, né, o dia que você estiver preparado dentro de todas as atribuições que são inerentes a essa parte do nosso segmento, aí você pode vir para o administrativo, porque era totalmente separado, né? Essa unidade operacional nossa era uma unidade produtiva, de refeição transportada, e nós tínhamos um escritório administrativo. Então, para você ver como não foi fácil a inserção dele, né, dentro da empresa, porque ele realmente começou literalmente assim, ele começou no estoque, né, recebendo mercadoria, carregando fardos, né, de arroz, de feijão, latarias, insumos, carnes, né, enfim, tudo, para ele poder realmente ter o conhecimento, né, do negócio em si, como nós recebemos e nós transformamos, né, toda aquela matéria-prima em refeição para os nossos clientes. Então, ele passou por todo o processo ali, foi dessa maneira que nós entendemos que ele devia iniciar, né, a operação dele, o conhecimento dele dentro da empresa, através dele conhecer essa parte operacional, que por sinal, também é muito dinâmica, é muito apaixonante, e ali você se depara com tudo, né? Com todo o processo que faz parte do segmento de refeição transportada. Tem uma importância muito grande, né? Passar por vários setores, ter uma visão mais holística do negócio, e isso tem tanta relevância, até citando uma pessoa que é diretora lá no IBGC, a Cris Bianchi, ela fala muito disso, que para você programar e preparar um sucessor e até implantar um projeto de governança dentro de uma empresa, seja qualquer tamanho, tem muita gente que segue um manual administrativo e financeiro, mas muitas vezes quem escreveu os processos nunca pisou no chão de fábrica. Então é difícil você determinar algo que você não tem conhecimento. Então começou, não vou dizer de baixo, mas começou entendendo todos os processos operacionais da empresa, os problemas, o que a pessoa que está lá na ponta sente, para você hoje tomar decisões, gerir a empresa de uma forma mais coerente e também de forma mais humanizada, não, sem criar essas palavras de modismo ou da atualidade, mas você consegue oferecer algo diferenciado para as pessoas que estão trabalhando lá e que tem que ser prazeroso também. Porque governança corporativa também envolve contratar, desenvolver e reter os talentos do seu negócio. Porque se for uma empresa para você tratar mal o funcionário, qual que é o sentido, qual que é o propósito disso? Principalmente em se tratando de uma empresa que trabalha com alimentação. Tá? Mas vamos lá. Vitor, quando você entrou com sapatão, uniforme, cartão de ponto, tinha acabado de sair, imagina um adolescente que já tinha um prestígio, já deveria ter ali aquelas menininhas da escola, aquele negócio que você já era mais paparicado, já era meio popular no seu meio ali. Como foi sair dessa vida mais glamurosa para ir pro, vamos dizer assim, pro chão de fábrica?
E você usou um termo agora que a minha mãe falou para mim. A dona Margarete, eu lembro dessa conversa, foi dentro de um carro. Ela falou assim, filho, mas você sabe que tem um glamour que envolve futebol, né? E eu não sabia, na época eu não sabia, não entendia muito bem do que ela estava falando. E é exatamente isso, era esse glamour, esse status, né, que circula o futebol, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei se em outros locais também. Mas para mim foi tranquilo, porque o meu desejo estava muito claro e eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu tenho os alvos que eu persigo, sejam eles profissionais ou pessoais, e eu vou até conseguir ou até frustrar, né? E eu tinha o desejo de parar de jogar bola, assim como eu fui muito claro quando eu queria. Quando eu decidi parar, eu decidi porque eu queria ter uma vida normal. Aí comecei a trabalhar na empresa, né? Aí eu descobri que a vida não é tão normal assim. Mas enfim, foi muito tranquilo, porque eu estava certo que eu queria. E eu queria casar, eu queria ter filhos. Hoje eu sou casado, ainda não tenho filhos. Mas eu queria essa rotina um pouco mais, talvez a palavra seja comum. Então, abrir mão desse círculo que o futebol proporciona, as amizades, tudo. Claro que foi uma perda, é óbvio que foi, mas foi com um propósito muito claro e bem definido. Então, eu não tive grandes crises, não. Passei bem e passei decidido, tanto que, como meu pai disse, já engatando em faculdade, já engatando no trabalho, e aí a empresa consome no bom sentido da palavra, né? Porque você vai aprendendo coisas novas, e eu cheguei na empresa sem saber nada, e tive bons líderes que me abraçaram nessa chegada e que me trataram como funcionário, não como filho de dono. Isso é muito importante. Então esse processo foi muito natural também para mim e foi leve, foi sem crise. Foi sem crise. Foi. E olha que nós temos um problema muito grave, que tem pessoas que começam já num patamar maior dentro da gestão da empresa, mas nunca mereceu estar lá. Por falta de conhecimento, falta de bagagem, falta de instrução, falta de formação acadêmica. E aí, em algum momento, os fundadores da empresa acaba faltando. Ele se ausenta do negócio, fica doente, acaba falecendo. E é nesse momento que a pessoa tem que colocar em prática o que ela deveria fazer. Muitas vezes a falta de preparo faz com que o negócio seja ruído. Então é aí que muita gente se engana achando que está fazendo o melhor para o filho que vem de um outro setor, nada a ver, e coloca ele na gestão do negócio sem ter competência e continua deixando ele nesse negócio. No momento adverso, na primeira situação, a empresa acaba quebrando. E a gente tem como constatar isso. O mercado tem muitos problemas de gestão, de pessoas que não estão no lugar certo e não têm competência para tal. Mas, vamos lá, Vitão, quando que você fez essa transição do operacional para o administrativo? Foi assim, ó, eu depois do sapatão e do... O sapatão, uniforme e cartão de ponto. E o isso cartão aí ficou... ponto... Mas foi muito legal. Que decisão assertiva que eles tomaram. Foi fantástico mesmo. Hoje eu enxergo quão importante foi isso. Mas depois desse tempo, eu passei aí cerca de 1 ano na operação, no chão da fábrica mesmo. Como meu pai disse, carregando fardo de arroz, tomando esporro de chefe. Eu lembro até hoje um episódio muito bacana que a chefe pegou, a gerente daquela unidade. Ela chamou eu e mais um colaborador no andar de cima, que era o escritório daquela operação, então não era o escritório administrativo, e ela pediu para eu assinar um documento. Falou assim, fulano, assina aqui para mim, e Vitor, aproveita e assina aqui para mim também. E eu fui lá, meninão, 18 anos, assinei assim, né, beleza. Ela esperou outro rapaz sair, e naquele escritório tinha cerca de 5 pessoas que trabalhavam ali, que eram os líderes de produção, enfim. Ela me deu um esporro na frente de todo mundo, assim. Vitor, você nunca mais faça isso. Você vai ainda ter que assinar muita coisa importante para essa empresa e tal. Você não leu. O que você assinou agora? Então, assim, eu tive uma chefe que foi fantástica para mim, que nesse ano me ensinou muita coisa. E foi mais ou menos isso, Cláudio. Foi mais ou menos 1 ano ali de operação todo dia, ali, acordando cedo, saindo no horário que todo mundo saía,
tendo experiências bem legais mesmo para me dar essa visão holística, como você bem disse. E aí foi logo após esse um ano e pouquinho, que minha mãe, a dona Margarete, me convidou pro escritório administrativo para eu cooperar no comercial, que, como o Levi disse, meu pai disse, é uma das áreas que ela atua, inclusive hoje ela é diretora do comercial e do marketing, né, até hoje. E eu comecei a ajudar ela, mas também não em cadeiras altas, cadeiras baixas, SDR, fazendo ligação, preenchendo banco de dados, CRM da empresa. E fui vagando por outras áreas, fui ali caminhando por outras áreas, comercial, custos, controladoria, um pouquinho de financeiro. Eu fui caminhando por algumas áreas, por algumas rotinas bem básicas da empresa, mas nunca com uma função, poxa, um supervisor. Não, eu tinha um salário mínimo na época e estava tudo bem, e fazia ali de tudo. Fui por muitos anos auxiliar administrativo, que era o piso ali do ADM, e fiquei assim por muitos anos até que eles foram vendo. Eu fui também crescendo. Na época eu fazia faculdade, me formei em ADM, na Unimap, aqui em Piracicaba. Depois me pós-graduei na FGV. Então, conforme eu ia crescendo em conhecimento, tanto acadêmico quanto da empresa, foi somente após isso que eu fui também ascendendo na hierarquia. Então, foi um processo longo. Se eu falar aí dos 10 anos que eu estou na empresa, eu estou na direção faz 4 anos. A direção faz 4 anos. Quando que você caiu na real do peso da responsabilidade de administrar um negócio que já estava rodando e indo muito bem? Quando que você sentiu, nossa, eu tô aqui como parte do negócio, mas eu tô gerindo também, eu faço parte da gestão de tudo isso. Além da responsabilidade de manter o legado da sua avó, do seu avô, do seu pai, e fazer com que o negócio continue operando com maestria, com resultado, com profissionalismo. Uhum. Quando que você sentiu esse peso de responsabilidade? Esse peso, se eu puder chamar de chavinha, essa chavinha só virou recentemente, para ser muito sincero. Porque o nosso processo de sucessão, eu digo que ele foi semi-estruturado. Meus pais tiveram uma ideia, eles colocaram no papel, eles fizeram um plano, mas eu não tive nenhuma big consultoria calçando tudo. Foi de uma forma simples, de uma forma caseira. Eles traçaram um plano para mim e eu fui percorrendo isso. Então, conforme eu ia ascendendo e avançando na organização, eu sempre tive a figura deles do meu lado. Então, eu não sentia essa responsabilidade, esse peso, porque é a empresa deles, e era a empresa deles, sempre foi, né? Então, somente após, faz 4 anos, né, que eu estou na direção, como eu comentei, e nesses 4 anos eu também não entrei assinando tudo com carta branca. Um primeiro ano eu passei muito assistindo, como observador das decisões, participando de reuniões, estando em mesas de reajuste, meu pai conversando com outros empresários, e eu só observando, sem ter ali espaço para fala. Então, isso foi mais ou menos 1 ano. Então, se eu for resumir mesmo, faz cerca de 3 anos que eu comecei a ter um espaço de começar a implantar as minhas ideias, de começar a implantar o meu modo de pensar, de agir, de começar a trazer alguns conhecimentos que eu adquiri tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então esse peso, essa chavinha virou faz 1 ano, 2 anos, quando eu realmente percebi que falei, poxa vida, meu pai já não está vindo como ele sempre veio, das 7 às 5h30. Sempre um dos primeiros a chegar na empresa. Minha mãe cuida de 2 áreas. Poxa, hoje eu cuido de mais de 7 áreas da empresa, né? Que estão debaixo da minha liderança. Claro, com todo o apoio do meu pai, mas hoje um apoio muito mais consultivo, né? Do que um apoio, uma liderança propriamente ali no dia a dia, na tomada de decisão. Então, faz pouco tempo, questão aí de 1 ano, 2 anos, que eu falei assim, vixe, agora eu tenho que dar continuidade no legado. Ô Levi, fazendo uma analogia nessa passagem do bastão,
Acredito que você pilotou o negócio por muito tempo. E o Vitor veio ali como copiloto, te auxiliando, entendendo, seguindo seus passos, buscando formação. E quando você sentiu que ele estava preparado para pilotar o negócio sozinho? Esse processo, né, que nós tivemos o privilégio de ir trabalhando em conjunto, né, porque a relação marido e mulher no trabalho não é fácil. Né, é uma relação muito delicada, né, porque normalmente os pensamentos não batem 100%, né, são pensamentos diferentes. A Margarete, né, como eu comentei, essa gestão, né, essa gestão que ela fez, ela trouxe algo que foi muito importante, que foi, eu creio assim, que foi um momento que nós demos aquele upgrade, né, que foi a implantação da ISO. Porque a empresa estava tão bem organizada, Cláudia, assim, nós viemos, né, com toda essa luta, esse trabalho, né, essa dedicação, esse empenho, e quando ela começou a ver os processos gerenciais, ela foi, né, eu tomava conta das áreas, né, das áreas operacionais, financeiro, RH, enfim, eu fui aquele empreendedor, né, vamos dizer assim, que no início eu fazia a compra, né, eu fazia o banco, eu fazia a entrega, eu servia a refeição, eu carregava, então eu passei por todos os processos, né, nessa trajetória. E quando a Margarete veio, né, ela com essa mente nova, renovada e com tempo, né, de poder se dedicar, ela trouxe para nós, falou, olha, o que está faltando para a empresa hoje é uma certificação para aprimorar os processos, e trouxe um consultor, né, um consultor, buscamos no mercado, trouxe esse consultor, e esse consultor olhou, analisou a nossa empresa, né, num tempo ali, e falou, gente, vocês estão ali, assim, vocês estão 80% da ISO. Os processos de vocês estão tão bem definidos já, que está muito fácil de vocês fazerem a implementação da ISO. Eu falei, não, na minha cabeça, eu falei, viu, ISO é coisa de multinacional, na minha cabeça. Eu falei, não, imagine, vocês estão assim, vocês têm um processo tão bem definido já, que faltam alguns ajustes para vocês darem início e implementar a ISO. E foi dito e feito, Cláudio. Foi assim, foi muito rápido, né? Foi muito assertivo. Isso daí trouxe assim uma mudança muito grande, né? Porque no nosso segmento não são todas as empresas, né, que estão certificadas, e muitas não têm uma certificação aonde elas usam em todas as unidades operacionais. E nós usamos a ISO em todas as nossas unidades operacionais. Não escolhemos uma e implantamos a ISO. É como se eu pegasse, não, vou pôr a ISO lá na sede administrativa, né, e ela vai servir, ou eu tenho uma cozinha piloto ali, ela vai servir, eu sou certificado, não importa. Não. A nossa visão era que, uma vez implantada, isso tinha que ser padrão em todas as nossas unidades operacionais. E implantamos. Aí com a vinda do Vitor, com a vinda da Maeli, direcionando cada um, né, dentro da sua característica, né, de visão, né, de tudo. A minha filha Maeli, ela é psicóloga, então ela já foi para a área de RH, de recursos humanos. E o Vitor, né, por ser administrativo, né, todo o conhecimento que ele teve, então ele se aproximou mais de mim, e eu fui sentindo, né, segurança e tranquilidade, né, na formação dele, e no tempo que ele já estava ali, falei, filho, é o momento de você começar, né, a fazer a gestão, né? E então eu já fui passando para ele de uma maneira muito natural, fui chamando as áreas, né, ele participando de todas as reuniões com as áreas, né, com os gestores, e falei para ele, filho, eu quero que você encontre braços, né, dentro da nossa organização, para que você possa dar continuidade àquilo que eu e a sua mãe trouxemos até aqui.
Então, aí ele foi tendo mais liberdade com os gestores, né? Todo mundo, lógico, né, já sabia do dia a dia do Vitor lá, da Maeli lá, participando, né, das reuniões, tudo. E aí chegou um momento que eu falei, olha, foi de uma maneira muito natural. Não teve um dia, não teve uma hora, mas foi, né, dentro de um planejamento estratégico, ele assumindo, ele já dando, né, a direção dele, né, para o planejamento estratégico, já trabalhando, né, de uma maneira mais objetiva. E foi assim, como nós iniciamos, né, vamos dizer assim, como eu iniciei com os meus pais, né, a passagem para ele foi dessa maneira também, muito tranquila, Cláudio. Olha que motivo de orgulho. Quando o senhor fala da ISO, da certificação, muitas vezes dá aquele frio na barriga, aquela preocupação, será que nós vamos conseguir superar tudo isso? E no fim, de forma empírica, a empresa já atendia o nível de exigência que a ISO exigia, né? Agora, eu vejo que quando um casal toma conta de um negócio, a casa acaba sendo a extensão do negócio. E isso pode gerar discussões, desentendimentos, e acredito que faz parte a discordância, a questão de não concordar com tudo que se impõe, que na gestão você acaba tendo embates. Eu percebo que vocês têm uma conexão muito forte na questão espiritual, vocês já citaram algumas vezes aqui na nossa conversa, e como vocês buscam o equilíbrio? Primeiro, assim, essa questão, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dessa questão espiritual, e para você, Vitor, assim como a dona Margarete, como você buscou conhecimento? Quais foram os cursos, além da administração que você cursou aqui em Piracicaba? Quais são os cursos que você buscou? Aonde você alimenta a sua questão da gestão para você aprender e se desenvolver cada vez mais? Que tipo de livro, literatura que você lê? Quem você tem como mentor, como referência? Fala um pouco dessa questão para mim. Legal. Fatiando a pergunta, né, no início, falando um pouco mais da espiritualidade, nós somos cristãos, discípulos de Jesus, e isso nada mais é do que nós cremos em Deus, cremos na Bíblia, cremos em Cristo que veio, morreu por nós e hoje vive e nos deixou um manual lá de como viver a vida. E essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus que meu pai citou. Fala ali de negócio, fala ali de criação de filho, fala ali de como lidar com dinheiro, com casamento. E tentamos buscar viver conforme esse manualzinho. Manualzão, na verdade. E tentamos estender isso no nosso negócio, inclusive. Inclusive no nosso rodapé de e-mail tem escrito ali, acreditamos em Deus, né? Então, acreditamos em Deus e cremos que isso não dá para ser dividido. Isso aí é a família Levi, Margarete, Vitor e Maeli. Não, isso é a família, é a tempero certo. Tentamos levar isso nos nossos negócios, então não entramos em negócios sujos, não fazemos coisas duvidosas, nós não sonegamos, nós buscamos a ética dentro dos negócios, porque entendemos que ela é uma extensão das nossas vidas, né, como pessoas. E falando um pouco da segunda parte que você perguntou, como eu mencionei, eu fiz toda a escola, meu pai mencionou na verdade, né, no Colégio Adventista, me graduei na Unimep, na saudosa Unimep, época boa, né? Quem viu aquilo sabe o que eu estou falando. E me pós-graduei na FGV. A minha pós-graduação já foi no período de pandemia, então já foi uma pós-graduação à distância. E hoje eu faço MBA no INSPER. Então eu estou finalizando aí agora meu MBA, termino em 2026. E, além disso, tenho conhecimento, como você perguntou também, dos livros. Hoje nós temos o advento da internet e isso é fantástico. Muita coisa eu aprendo na internet. Coisa boba, vídeo de YouTube, acompanhando rotina de CEO, eu consigo pescar muita coisa legal. Forma de se vestir, forma de falar, rotina. Poxa, por que o cara só viaja, meu? Pô, por que eu tô aqui enfurnado dentro do escritório? Será que um CEO tem que estar enfurnado dentro do escritório? Então eu sou muito observador também, eu aprendo muito com isso. E além, né, de livros, eu leio bastante, eu gosto de livros de empreendedorismo. Eu estou finalizando agora uma leitura
não sei se eu vou lembrar o título agora, mas acho que é Empresas com Propósito, alguma coisa nesse sentido. Então, acho importante esse pilar também. Mas os consultores me ajudaram muito, porque conforme meu pai foi dando carta branca, eu fui vendo a necessidade de trazer pessoas de mercado, porque nós queríamos alcançar alguns patamares maiores. E eu identifiquei a necessidade de trazer pessoas que já tinham jogado em time grande, fazendo uma analogia. E eu aprendi muito com essas pessoas. Eu consegui trabalhar com pessoas que foram CFO, por exemplo, de uma grande empresa aí do meu setor. Hoje eu trabalho na empresa com pessoas que foram diretoras operacionais de outras grandes empresas do setor. E em mesas assim, eles exerceram, claro, consultoria empresarial, mas também me ajudaram naquilo que diz respeito à minha atuação no cotidiano. Vitor, você tem que estar mais próximo dos teus clientes. Vitor, você tem que tomar um café com os diretores. Ou Vitor, você tem que aparecer mais. E eu sempre me coloquei nessa posição, Cláudio. Eu não gosto daquela posição assim de que, pô, eu sou o CEO hoje, eu sou o diretor. A gente nem chama, na verdade, de CEO, né, pai? Uhum. Pô, eu sou o diretor hoje, então já tenho meu diploma da FGV, vou pegar o meu do INSPER agora e ninguém me toca. Pelo contrário, eu sempre gostei desses papos e dessas conversas assim, Vitor, você não acha que você precisa aparecer um pouco mais na mídia? Puxa vida. E eu sempre pedi isso para esses consultores também, porque, pô, que oportunidade eu consegui pagar um cara que foi CFO de uma grande multinacional do meu setor. E o cara está na minha mesa conversando sobre o meu negócio. Então eu acabei aprendendo muito também nessa parte do desenvolvimento profissional com essas pessoas de mercado, dando essa liberdade de tocar e ser tocado profissionalmente falando. Então foram formas aí de crescer, mas sempre alinhando esses pilares que eu falei, fé, negócio, não tem como separar, né? Então foi assim que o tempero deu certo, no meu caso profissional. Você citou aí a pandemia. Sim. Como foi para o negócio de vocês a pandemia? Pandemia, eu posso começar falando, depois eu passo a bola, mas para mim foi desafiador. Estava começando o processo de sucessão. Eu estava finalizando. Pode ser que eu tenha errado algumas datas naquela explicação que eu fiz há pouco, falando do meu período de transição nas áreas. Mas eu lembro que na pandemia foi quando eu comecei, foi um dos marcos, eu comecei a imprimir as minhas características de gestão. Por quê? Porque tanto a minha mãe, a dona Margarete, quanto a Maeli, minha irmã, elas foram para casa, para se cuidar, para se resguardar. E eu e meu pai ficamos no escritório administrativo, todo dia. E foi aí que eu pedi para minha mãe, era um escritório menor, não é a sede administrativa que nós estamos instalados hoje. E eu lembro que na sala tinha 2 mesas. E uma das mesas era do meu pai e a outra da minha mãe. E eu ficava com o povo, ficava com a galera. Nas áreas ali, dividindo um baia com o pessoal. E foi quando eu falei, pai, posso vir para cá? Mãe, posso pegar a tua mesa? Eu preciso estar mais próximo do pai, eu preciso aprender, posso? Aí ele falou, pode, e ela falou, pode. Então, para mim, a pandemia foi um marco muito, muito grande, porque foi quando eu comecei a jogar o jogo na administração da empresa. E num momento em que a gente teve que renegociar, aí o Sr. Levi pode falar melhor, muitos dos contratos, porque o pessoal estava com dificuldade, estava reduzindo contingente, e a gente tendo que renegociar preço, renegociar volumes. Enfim, foi um desafio, né, pai, esses anos de Covid, né? Foi muito grande. Num primeiro momento, como foi novo para todo, né, para todo cidadão, para todas as empresas, então não teve empresa que não foi impactada, né, que não teve a sua operação impactada e teve que fazer uma estratégia nova e ver como que ia subsistir diante daquele momento, daquela situação. Então, houve uma redução, no primeiro momento, significativa, onde, né, nós temos que nos adequar, né, dentro da solicitação dos clientes. Então, redução de 20%, 30%, 40%, 50% houve num período. E aí, conforme as coisas foram se encaixando, nós fomos também nos adequando, né, em todo aquele momento, né, que era um momento onde você tinha que cuidar da vida,
né? Porque existia o risco, né, de vida, né? Então nós tivemos que tomar decisões, né? E o governo foi direcionando, né? Colaboradores já mais velhos, né? Tinha que fazer o desligamento, né? Tomar todos os cuidados, né? Com a saúde, né? Não só dos nossos colaboradores, mas principalmente dentro das normas da empresa, todo o processo né, de cuidar da saúde e da higiene do local, redobrar, né, os cuidados. Então, aquela questão, né, das mesas terem uma divisória, um acrílico, né, para evitar a contaminação. Então, na nossa área já existe um cuidado, né? As nossas linhas de distribuição, aquele vidro, né, que existe, né, em cima, nós chamamos de salivador, que você evita de conversar muito próximo para não haver um contágio, né, uma contaminação ali. Então foi redobrado, né, o cuidado e fomos nos ajustando, nos adaptando, né, a todo esse momento da pandemia. Tivemos por parte do governo, né, um apoio, né, o nosso segmento teve um apoio, como outras áreas, né, que foram também atingidas, que felizmente, né, sendo uma empresa do segmento e sendo uma empresa que estava com a sua gestão bem ajustada, né, então nós tivemos condições de buscar recurso através das linhas de crédito que o governo ofereceu naquele momento da pandemia. Muitos não conseguiram, porque se tinha débitos, né, se estava com uma situação já de CNPJ sujo ou alguma coisa, era um impeditivo. E nós, felizmente, né, uma empresa estava bem administrada, né, com todas as suas áreas certinhas, CND de tudo. Então, sempre nós preservamos muito esse aspecto, Cláudio, porque é algo que vem de valores, né, que você tem. Como já comentei, nós passamos por inúmeras crises. E eu tive, por parte de um período, um advogado que falou, olha, vocês não pensaram, nesse momento de crise, abrir uma outra empresa? Abra uma outra empresa, no nome da Margarete, né? Eu vou administrando essa empresa aqui, a Tempero Certo, e vocês abrem uma nova empresa. E com o passar, né, a hora que as coisas forem melhorando, mudando, a gente vê o que faz com essa empresa aqui, mas fica tranquilo que eu cuido dessa empresa aqui e, se for necessário, lá na frente a gente dissolve ela, a gente encerra e vocês estão com uma empresa nova, né? Vocês estão com os filhos criados daqui, né, 10, 15 anos aí, mas aí entrou aquilo que é valor para nós. Não, eu estou passando dificuldade, não é a primeira que eu passo, e eu creio que nós temos condições de superar. E superamos, né? Esse foi o conselho do advogado, mas no nosso coração e pela nossa formação, nós persistimos e passamos a crise. E com isso nós fortalecemos, né? Fortalecemos até chegar nesse período da Covid, uma empresa, né? Uma empresa ali que estava, né? Bem administrada, com seus processos bem definidos, com certificação, uma empresa crescendo, né, uma empresa expandindo, e isso nos ajudou a passar pela pandemia, porque é muito, né, é mais fácil quando você tem realmente, né, essa gestão e esse domínio de você conseguir, né, passar por esse momento de crise, que não foi algo, né, isolado, foi mundial, né? Foi algo que aconteceu mundial. E então isso nos ajudou, né, nos ajudou também a dar mais esse passo, né, passar aí por esse momento, e foi uma experiência muito válida, né, Vitor? Muito válida, porque nós, né, nos comprometemos, lógico, né, com linha de crédito, né, que o banco ofereceu, e felizmente, né, conseguimos honrar todos esses compromissos, e hoje aí a gente está desfrutando, né? Sim. Está desfrutando aí de um momento onde eu tenho passado para ele e para a equipe. Olha,
Eu quero que vocês agora imponham, né, toda essa jovialidade, né, porque um jovem de 28 anos, né, então aí tem muito, né, tem muito para oferecer. E ele tem formado a equipe, tenho dado essa liberdade, alguns gestores ali, nós em conjunto, né, mas ele tomando a frente falou, pai, eu não estou sentindo muita... Eu não estou sentindo muita segurança de que vai dar certo como deu certo com o senhor. Respeitar o senhor é uma coisa, me respeitar é outra. Né? Então, eu gostaria de continuar, mas eu estou sentindo que em alguns casos específicos, talvez eu tenha que mudar. Filho, eu estou junto com você. Né? Então, deixei ele sempre à frente e ali, né, dando o suporte que ele precisava, né, nas decisões. Pai, olha, eu gostei de tal pessoa. Filho, é você que está à frente. Pode ir que eu estou aqui, estou junto. Os valores são importantes, né? A empresa acaba carimbando o DNA dela nos funcionários, colaboradores, os administradores e por aí vai. Agora tem uma curiosidade, tem um choque de cultura, um choque de gerações. São gerações bem diferentes. Vocês brigam muito? Não. Não mesmo. É tranquilo, as decisões são colegiadas e vocês conseguem decidir respeitando o espaço do outro e por aí vai. Não tem muito desentendimento, não no sentido negativo, porque discordar também na gestão de uma empresa faz parte. Sim. E muitas vezes é importante dizer não. Mas mesmo assim vocês conseguem ter um equilíbrio bem tranquilo, bem... Existem algumas situações que nós fomos vivenciando e aprendendo com elas, né? Então você citou, por exemplo, a governança corporativa, isso é um pilar da empresa. E nós entendemos que o diálogo é um outro pilar, inclusive entre diretores, porque estamos aqui eu e Levi, mas na verdade tem Margarete e Maélia, uma diretoria composta de 4 pessoas. E nós tomamos as decisões em conjunto, os 4, todas. Seja para trocar alguma alta gestão, como o Levi, meu pai acabou de citar, ou fazer algum investimento, algum cliente que a gente vai conquistar, abrir uma nova cidade, enfim, a gente toma as decisões sempre em conjunto. Existem sim os momentos de divergência, mas se eu for ser muito honesto com você, os momentos de discussão são raros e poucos, porque a gente preza pelo respeito, a gente preza tanto como pai e filho, né? Mãe e filho, enfim, mas até profissionalmente. Então, também não vou mentir, falar que nunca houve ali um atrito, com certeza já tivemos, mas rapidamente a gente se acerta e a gente, opa, calma aí, não é família, é empresa, porque também existe esse conflito, né? Por ser uma empresa familiar, isso foi algo que a gente precisou aprender. As misturas que acabam existindo de forma natural, né? Pô, peraí, não é meu pai, é meu sócio. E então a gente foi aprendendo a conviver com isso. E claro que em algumas discussões, por exemplo, só para exemplificar o que eu estou falando, às vezes algum tema que a gente estava discutindo ali há dias já, não conseguia chegar num consenso, daí a pouco eu estou em casa e eu, peraí, mas por que eu não estou concordando com isso? Qual o fundamento teórico profissional que eu estou... não, estou misturando. E aí a gente vai aprendendo. Então, hoje, na Tempero Certo, existe desde de fundamentos como governança, regras, alçadas que nós fomos criando para contribuir com essas decisões, com essas divergências, como também a própria maturação espontânea e natural do dia a dia que nós fomos batendo a cabeça e aprendendo a tomar essas decisões, mesmo quando existe um ponto de divergência, seja entre eu e o Levi, seja entre Margarete, Maeli. Enfim, a gente foi aprendendo junto com essas ferramentas a construir a coisa em várias mãos, né? Porque são 4 pessoas, 4 cabeças diferentes que têm que convergir para um objetivo, né? Isso, e para o bem-estar e para a continuidade da empresa. É muito legal falar sobre governança, porque é um assunto que eu trago à tona todos os programas, todos os podcasts, a gente fala de governança. E dentro da governança, ela inclui o meu trabalho, que envolve mais uma diversificação, que é uma parte do planejamento patrimonial, sucessório, e que inclui também a governança. Porque a governança
tem aquela máxima daqueles 3 principais círculos, que seria gestão, família e patrimônio. Nós já falamos sobre isso na última visita que eu fiz à empresa, eu bati um papo com o Vitor sobre isso. E como você enxerga governança num negócio familiar? E para aqueles que acham que é um negócio que está muito intangível, que é impossível de implantar numa empresa aqui na nossa região, como você enxerga a governança e, na prática, o que você vem implantando no dia a dia? Eu enxergo governança, Cláudio, como algo fundamental numa empresa que quer disputar grandes campeonatos, fazendo ainda brincadeiras com o futebol. Não dá. Não dá para você pular de um patamar familiar para um patamar de mercado, de grandes empresas, grandes players, com as mesmas regras, não vou nem falar regras, com os mesmos comportamentos de outrora. Então, é o dono que não tem um prolabore. Ele faz do caixa o que ele bem quer porque ele é o dono e ele manda. Por exemplo, são os filhos que se apropriam do papel de filhos e, consequentemente, donos. E estão ali, chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, compra o carro que quer, troca, manda, desmanda. Ou seja, se a empresa e a família, se eles entendem que eles querem ir para um patamar de orçamento, indicadores, planejamento estratégico, regras, alçadas, hierarquia, cargos, salários, enfim, aí vai por toda aquelas nuances que a administração traz. Essa empresa, essa família precisa de governança. Não dá para construir isso sem governança. E na Tempero Certo nós temos visto isso, porque a coisa foi avançando, a coisa foi crescendo. Hoje nós estamos com mais de 60 restaurantes, são mais de 25 municípios. A companhia fatura milhões. Não tem como a gente cuidar de tudo isso sem ter um mínimo de governança. Que é pressão, responsabilidade, distribuição, gente e hoje pessoas é um grande desafio. Eu visito muita empresa. Muitos empresários lamentam que não conseguem ocupar determinadas vagas porque não tem gente qualificada e quando tem, ele não consegue reter, não consegue continuar. E é um desafio constante. E numa operação de vocês, acredito que é muito dinâmica e ela tem que ser muito assertiva. Do que você não abre mão, Vitor? Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Mas os valores cristãos é uma das coisas que eu não abro mão no meu negócio, como eu disse. E o respeito eu também acredito que é algo que eu aprendi com esse camarada do lado. Nunca vi ele desrespeitando pelo cargo que ele ocupa. Então, sempre chegando de baixo, sempre respeitando, seja funcionário, seja cliente. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, respeitar as pessoas, ser fiel com os valores pessoais que a gente carrega, né? Então, eu creio que isso são coisas que eu não abro mão. Seja o Vitor pessoa física, mas também pessoa jurídica. Maravilha. Uma mensagem final, Vitor, assim, lógico que você pensa na expansão e ainda na gestão do negócio e que ele continue aí perene por muito tempo e que seja efetivamente um negócio de bons resultados e muito sucesso. Para quem assiste, o propósito do podcast é incentivar as pessoas a empreender, a superar obstáculos e crescer no empreendedorismo. E aprender a não desistir no primeiro obstáculo ou na primeira dificuldade. Como você falou lá no início, não adianta sentar e chorar, tem que resolver. O jogo vai acontecer. Uhum. Para quem está no jogo, qual é a dica? Empreender vale a pena? Ele pode responder até melhor do que eu, né? Porque ele que é o grande empreendedor. Eu brinco que eu sou administrador. Mas, estando na cadeira que eu tô hoje, eu digo que vale a pena. Porque seu Levi, Dona Lucila, seu Edgar, Dona Margarete, eles não mudaram a vida de uma família, né? Hoje são mais de 500 famílias que nós empregamos e são 500 famílias que
usufruem, né, dos benefícios que uma empresa pode proporcionar, seja de um salário, seja de um brinde, seja de uma cesta de Natal, como nós fizemos agora no fim de 2025 e contribuímos com a cesta com proteínas para as famílias. Fiquei super feliz por isso, cara. Imagina você proporcionar para uma galera que é super simples uma ceia de Natal com um Chester, com uma outra proteína que eu não me lembro agora. Mas, enfim, o ato empreendedor de 40 anos atrás continua impactando hoje diretamente mais de 500 pessoas, sem contar os indiretos. Porque hoje são mais de 16 mil refeições sendo produzidas diariamente. Então, o impacto que essa ideia e o ter sido fiel a essa ideia proporcionou hoje é algo incalculável. Eu não consigo calcular hoje quantas cabeças e quantas famílias a gente atinge diariamente, porque são 16 pessoas diretamente comendo das nossas refeições. Mas eu sei que por trás dessas 16 mil pessoas, na verdade, tem as esposas, os filhos, as famílias aí com 3, com 4 pessoas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para os empreendedores de Piracicaba, para os empreendedores da região, enfim, do Brasil, é de não desistir, é de ser fiel a esse sonho, claro, com zelo, com intencionalidade, buscando profissionalismo, buscando melhoria contínua, fazendo um pouco valer esse case da ISO, pegando essas ideias que às vezes a gente tem medo e diminuindo, vamos devagar, vamos passo a passo, como você disse, né, Cláudio, da governança. Parece que é um negócio tão grande. Vamos diminuir, vamos promover aqui uma reunião de família, só para a gente se acertar primeiro. Enfim, ser fiel ao sonho, ser fiel a essas ideias e ser diligente na perseverança, porque pode ser que um dia esses jogos de marmita se transformem numa companhia enorme, que é o que aconteceu no nosso caso. Mas houveram pessoas ali atrás que continuaram. Então, a minha contribuição de palavra, né, de incentivo seria esse. Muito bacana. Seu Levi, qual é a sua mensagem final para quem empreende, para quem supera obstáculos, para quem no decorrer desses 40 anos de empresa foi premiado, ganhou muita certificação, superou obstáculos, superou pandemia, colocou os filhos no negócio e hoje eles estão gerindo com muita dedicação, carinho, mantendo o legado da sua mãe no negócio. Qual a mensagem que você deixa para a gente? Cláudio, olha, a perseverança, né? A perseverança é algo que é muito importante. Você perseverar, você acreditar, né? Você ter fé, você buscar, né? Enfim, o melhor das pessoas. Lógico, na trajetória de vida, né? Profissional, pessoal, você se depara com pessoas, né, que contribuem e aquelas que tentam ser pedra de tropeço. Mas como nós tivemos, né, acho que deu para perceber que não foi fácil essa trajetória nossa. Foram momentos difíceis, momentos assim que nós tivemos que ser muito resiliente e assim perseverar mesmo, acreditar em Deus, que Deus tinha propósito e nós que poderíamos, né, superar, né, todas essas dificuldades. Eu vejo hoje com muita realização de chegar, né, nesses 40 anos e poder visualizar que tenho aí, né, uma nova geração, né, através da liderança do Vitor, da Maeli, ainda com o apoio nosso e com toda a nossa equipe, porque eu sempre comento, né, nas reuniões, falo, gente, a Tempero Certo é o quê? É uma engrenagem que sem, né, vocês virando essa engrenagem, né, quem sou eu para poder alimentar 16 mil pessoas? Eu sozinho não conheço, não consigo. Né? Eu não consigo, eu preciso realmente de uma equipe, eu preciso de profissionais, eu preciso de pessoas dispostas, né? Nós precisamos de tecnologia, precisamos de empenho, temos pessoas que viram, né, 24 horas, que a nossa atividade ela atende 24 horas. Então o empreendedorismo ele é algo assim fascinante. Eu acho que se a pessoa
Se a pessoa tiver uma ideia, ela acreditar nessa ideia, ela buscar bases, né? Ela buscar conhecimento, ela é capaz, né? Ela é capaz de fazer a ponto, né? A minha mãe, né? Minha mãezinha ali hoje com 88, praticamente já quase com 89 anos, ela não tem mais dimensão do tamanho que a empresa se tornou. Ela já está, né? Ela está bem, graças a Deus, mas a mobilidade dela já é um pouco limitada. Então, ela não participa muito de algumas reuniões de confraternização, e lá a gente expõe, né, os números, a gente expõe, né, aonde a empresa está, mas ela fica maravilhada, né, de ver que, né, aquela ação dela, né, de fornecer o primeiro jogo de marmita para a vizinha da frente, né, nós morávamos na rua Voluntários de Piracicaba, e em frente à nossa casa tinha uma professora, e ela sentia o aroma da refeição da minha mãe. Dona Lucila, a senhora não pode fazer refeição para mim? Porque eu sinto o cheiro da comida da senhora, é maravilhoso. E o empreendedorismo da minha mãe começou através disso, de uma vizinha, né, que teve foi impetuosa a ponto de chegar numa vizinha e falar, olha, a senhora não poderia fornecer refeição para mim, que eu sou professora. E ela falou, não, eu posso. E foi aí que surgiu. Então, olha que interessante, né? Como a ideia, né, de ser empreendedor, ou a possibilidade de ser empreendedor pode surgir de algo tão simples, natural, dentro de uma residência, que se tornou, né, com o passar do tempo, né, foi tomando volume, né, foi tomando expressão, necessidade. E hoje aí temos esse privilégio, né, de estarmos há 40 anos, né, no segmento. Eu vi muitos colegas do segmento fechar as portas. Como você falou, está dentro daquela estatística, né? Quando nós iniciamos, tinha, que eu lembro, pelo menos tinha 6 ou 7 cozinhas industriais. Nenhuma permaneceu. Todas, com o passar do tempo, elas acabaram fechando. Por um motivo, por outro, foram fechando. Então, a Tempero Certo, né, ela foi, né, galgando e foi crescendo e foi se tornando líder do mercado, né, em Piracicaba. E hoje, né, Vitor, somos uma empresa aí que tem trabalhado e acompanhado o segmento, né, trazendo inovações, trazendo serviços, né, de ponta, né? Nós temos multinacionais que atuam, né, nesse segmento nosso, que são fortíssimas, né, que têm um poder, né? E hoje nós estamos ali lado a lado, né? Então, assim, nos orgulha muito de estarmos, né, operando nesse segmento, sendo o início dele, né? O início dele sendo ali de uma maneira tão singela, né? De uma vizinha pedir, né, que fosse possível fazer uma refeição. E olha aí depois de 40 anos, né, o que se tornou aí uma nova geração à frente, né? E cremos que tem muito para oferecer ainda, para trazer de serviço e de oportunidades de trabalho para Piracicaba e região. Muito bacana, muito legal. Agradeço, Levi, pela participação. Agradeço, Vitor. Que história bacana, que trajetória de vocês. Uma empresa verdadeiramente de sucesso, genuinamente piracicabana, que começou aqui. Sim, sim. E tudo isso demonstra que é possível. Muito obrigado pela presença de vocês, pela história, pela família. Parabéns por toda a trajetória. E eu falo com os amigos, as pessoas que estão me acompanhando, que assistem o podcast. É um verdadeiro MBA de negócios, porque aqui se fala sobre o negócio na prática. E o pessoal até brinca, né? Na prática, a teoria é diferente, né? Então, é legal ouvir de pessoas que prosperaram e não adianta a gente julgar pelo momento que a empresa está agora. Foram 40 anos, é um grande negócio, está numa empresa com um tamanho já considerável, fatura milhões e assim, não adianta a gente balizar por hoje, é toda uma trajetória.
Então, tem muitos casos de sucesso aqui em Piracicaba, tem muita gente de valor, muita gente que entrega muito o que promete, e vocês estão nesse hall aí de empresas que realmente prosperaram, cresceram e continuam no mercado. Então, meu muito obrigado. Foi fantástico. A hora passou rapidinho aqui, eu nem percebi o tempo passando, que realmente a conversa é prazerosa e a gente quer continuar. Então, esse foi mais um Papo Leve com a Eleven. Você também pode ser um próximo convidado aqui da nossa conversa. E hoje ficou evidente que é possível empreender, prosperar aqui, na nossa cidade de Piracicaba. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Até o próximo.